uma das atividades essenciais para a qualidade de vida dos brasileiros é a vigilância sanitária. A Anvisa, a agência do governo federal, é responsável pela fiscalização de medicamentos, produtos, serviços, enfim, pela entrada e circulação no país de tudo que tem a ver com a nossa saúde. Para conversar sobre a atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Cidadania convidou o senador e ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, e o diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigado. Senador, o senhor tem 3 projetos de lei que visam auxiliar de forma fundamental a atuação da Anvisa nessa fiscalização, na punição e na interdição de procedimentos e produtos que sejam nocivos à saúde dos brasileiros. O senhor poderia falar desses projetos? Sim, na verdade, os projetos que eu apresentei, eles foram inspirados e eu tive total apoio dos dirigentes da Anvisa e de funcionários da Anvisa que trabalharam conosco para a elaboração dessa proposta. Ela diz respeito principalmente ao combate à pirataria de medicamentos e outros produtos que estão submetidos à vigilância sanitária. Esse é um problema extremamente grave no Brasil hoje e nós sabemos que os riscos de consumo, seja de medicamentos falsificados, seja de medicamentos contrabandeados ou roubados, é muito grande. Então nós trabalhamos em três caminhos. O primeiro é a proposta de instituir um sistema nacional de combate à pirataria de produtos que são submetidos à vigilância sanitária. Assim, nós deixaríamos de ter ações isoladas e passaríamos a ter a ação do Estado, do município, do governo federal, capitaneada pela Anvisa, e também envolvendo outros órgãos que exercem poder de fiscalização, como a Receita Federal, a própria Polícia Federal. E a ideia é que, criando-se esse sistema nacional, nós possamos ter mais efetividade para combater a falsificação, o roubo de medicamentos e outros produtos. A segunda proposta em relação a isso diz respeito à ampliação legal da participação da Polícia Federal nessas ações. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça só reconhece a atuação da Polícia Federal nos casos de falsificação ou contrabando de medicamentos, se isso envolver comércio internacional. Na ação interestadual, por exemplo, a Polícia Federal não pode fazê-lo. E esse projeto, ele pretende dar à Polícia Federal a atribuição também de atuar de forma interestadual no combate a essa atividade criminosa. E o terceiro, que eu acho que vem no sentido de inibir cada vez mais essa prática, é o que determina que aquelas empresas, sejam farmácias, distribuidoras, que forem flagradas vendendo medicamentos ou outros produtos falsificados, contrabandeados ou roubados, elas terão a suspensão imediata do seu registro de funcionamento. Porque hoje o que acontece é que, embora tenha sido flagrada vendendo remédio falsificado, uma farmácia ou uma distribuidora continuam atuando no mercado enquanto não há a conclusão daquele processo administrativo. Então nós teríamos mais um fator de inibição dessa prática criminosa. É possível fazer uma estimativa entre o balanço das atividades de 2012, nessa pleia de atribuições que tem a Anvisa, e como isso poderia ter sido melhorado, como isso pode melhorar com a entrada em vigor, como lei, dos projetos do senador? Os projetos todos, eles partem de um princípio importante, que nós temos um sistema que ele consegue ser eficiente para registrar produtos, para cuidar com as empresas, autorizar que elas funcionem, para liberar a entrada de produtos no campo da legalidade. Então a Anvisa cuida muito de dizer, olha, isso daqui tem eficácia, tem segurança, tem qualidade. Quando cai no ambiente do crime, o contrabando, a falsificação, a Anvisa ela fica limitada no seu poder. Então, o que a gente tem e vê com muita expectativa a aprovação desses projetos é que passa a Anvisa a compartilhar com outros órgãos de repressão com a polícia, ou mesmo a própria Receita Federal, que pode atuar frente às empresas, dando mais poder ao Estado para poder cumprir esse papel. De um lado,
atuar naquilo que entra legalmente, que precisa ter eficácia, segurança e qualidade, e a Anvisa, juntamente com outros órgãos e com amarrações legais que possam tornar o Estado mais eficiente em coibir a existência e a presença de produtos falsificados ou contrabandeados. Eu vou trazer aqui um exemplo específico que pode ser bastante problemático para que mas pode ilustrar bastante para os brasileiros aqui, para os nossos telespectadores, o caso da sibutramina, por exemplo, que é um auxiliar dos regimes para perda de peso. O que diz hoje a lei? Ela está permitida, não está permitida? Qual o pensamento dos senhores? O que pode ser feito, por exemplo, para proibir que entre esse medicamento, sendo proibido no Brasil, que ele seja contrabandeado e vendido aqui no país? Não, a sibutramina é um produto usado, de fato, para o tratamento de pessoas que sofrem com obesidade. Ela passou por um conjunto de restrições de uso nos últimos anos, foi proibida em praticamente todos os países do mundo. Aqui no Brasil, a sibutramina continua no mercado. Nós entendemos Mas que houve restrições por parte... Houve restrições justamente para evitar, primeiro, que fosse usada de maneira banal. E segundo, que pessoas que... Porque era comprado livremente em farmácias, né? Já era controlado, mas era controlado num grupo de medicamentos cujo controle é necessário e dá conta em determinados casos. Ele estava sendo insuficiente no caso da sibutramina. Tanto porque é uma substância que pode ser usada indevidamente, mas também porque ela é uma substância que, quando usada em determinados grupos de pacientes, causa problemas, principalmente hipertensão arterial e arritmias cardíacas. Então, ela tem um grupo de pacientes que, quando usado de maneira criteriosa, é um bom medicamento, né? E aí nós fizemos regras para isso. Mas isso não significa que nós não corremos o risco de que entre sibutramina, portanto, rigor no controle aqui, de maneira contrabandeada. Os outros produtos, aqueles derivados anfetamínicos, que nós chegamos à conclusão que não havia um equilíbrio adequado entre a segurança e a eficácia, e há muitos dados que demonstravam que era mais arriscado usar o produto no paciente obeso do que não usar, esses nós suprimimos do mercado porque eles não tinham estudo clínico. É possível que alguém venha fazer um estudo clínico com a fepramona, com o Florimeporex ou o Mazindol e que eles retornem ao mercado. Todos esses são medicamentos que, digamos assim, para o leigo, são medicamentos que tiram a fome, né? Tiram a fome, mais do que isso, eles são estimulantes do sistema nervoso central. E aí entramos também na área do psiquiatra, que é a especialidade do doutor Humberto Costa, do senador Humberto Costa. O senador sabe muito bem, por conta dessa capacidade de estímulo do sistema nervoso central, esses produtos são muito vendidos como arrebites, principalmente em beira de estrada, e como hoje ele não pode e nem podia antes ser vendido nessa circunstância, o acesso ficou mais difícil, nós estamos muito preocupados com a Polícia Rodoviária Federal, a Anvisa tem agido no sentido de localizar e apreender produtos. Houve, no ano passado, muita apreensão desse tipo de produto, e aí é isso, você tem de olhar de um lado a questão sanitária e olhar do outro a questão da coerção do crime ou do uso que causa problema. Um caminhoneiro com um produto desse muitas vezes vai dirigir aí 18, 20 horas e tem muitos acidentes no trânsito associados ao uso das substâncias. O senador sabe muito bem e conhece os efeitos. E ele pode falar, inclusive, sobre isso, sobre os danos ao psiquismo, os danos à psicologia, ao raciocínio, ao comportamento da pessoa. Não sabe? Eu acho que a Anvisa teve uma postura extremamente equilibrada no trato dessa questão da sibutramina. Houve, no primeiro momento, não sei se chegou a ser adotada a resolução, mas houve uma manifestação de proibição definitiva, não é? A Anvisa teve a oportunidade aqui no Congresso e nas suas consultas públicas de fazer uma oitiva de, por exemplo, segmentos profissionais, endocrinologistas, outros segmentos de médicos, enfim, que permitiram que ela revisse essa decisão, ampliasse as restrições sobre a sibutramina, não é? E pudesse garantir um controle mais eficaz sem privar aqueles pacientes que, de fato, necessitam desse medicamento como um complemento à sua dieta, à atividade física para perda de peso,
e, ao mesmo tempo, aqueles medicamentos sem eficácia comprovada, o que trazem mais problemas ainda, serem retirados do mercado. Eu acho que foi uma atitude muito equilibrada da Anvisa. Aliás, eu acho que nesse campo a Anvisa tem sido modelar para o Brasil, né? Não sei se vocês se lembram, há menos de 20 anos, há 15 anos atrás, 13 anos atrás, em 99, quando a Anvisa foi instituída, nós tínhamos saído de um grande escândalo nacional, que foi aquela venda de medicamentos para o câncer, que na verdade eram formados por pílulas de farinha, não é? E ao longo do tempo esses controles foram aumentando. Hoje nós temos uma extremamente boa razoabilidade no controle da vigilância sanitária no Brasil sobre os produtos. A Anvisa desempenha outros papéis importantes também, entre eles, por intermédio da CEMED, a política de controle de preços de medicamentos no Brasil, a concessão de patentes, que é muito importante, a implantação da política de genéricos, que foi, sem dúvida, fundamental para o nosso país, e em muitos momentos houve uma grita da indústria, porque as exigências eram muito grandes, os prazos eram pequenos, e hoje nós tivemos, inclusive, por conta dessa forma dura, firme com que a Anvisa tem trabalhado, nós temos uma indústria de medicamentos no Brasil com padrão internacional. Confiável, né? E que está assumindo a tarefa de produzir medicamentos. Algumas dificuldades que eu acho que são naturais, entre elas, por exemplo, essa questão do registro de medicamentos, a demora e tal, tudo isso vem sendo superado, né, com a tomada de decisões do ponto de vista da gestão, que são muito importantes, muito interessantes para o país. Eu acho que a Anvisa foi uma das grandes conquistas da sociedade brasileira do ponto de vista da sua economia, do ponto de vista da segurança, da saúde da população. Nós sabemos que hoje as comunicações e os transportes são muito mais velozes e muito mais acessíveis às populações do mundo inteiro. Isso nos expõe também a problemas como o vírus da gripe aviária, que tem inclusive agora preocupação, não é um alerta ainda, mas... E isso também é atribuição da Anvisa detectar e providenciar para que nas nossas fronteiras nós não tenhamos, se é que isso é possível. O que eu gostaria que os senhores comentassem sobre isso. Aqui no Brasil, a Anvisa assume uma função que, via de regra, nos outros países as agências sanitárias não assumem, que é esse controle da circulação de mercadorias e pessoas pelas fronteiras. Que é específico dos Estados Unidos, por exemplo, é a FDA, né? O FDA não faz isso. Quem faz isso lá é o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, né? Aqui a Anvisa faz... praticamente 50% do seu contingente pessoal atua em 83 postos diferentes espalhados no Brasil inteiro, em portos, aeroportos e fronteiras terrestres, justamente para poder olhar se aquilo que chega ao país para ser consumido aqui tem registro, se tem a qualidade assegurada, se não tem, né? E, de um outro lado, também cuidar da circulação de pessoas, principalmente em situações onde há necessidade de um controle, né? O episódio aqui da gripe suína, o Brasil conseguiu, pela ação da Anvisa, do Ministério da Saúde, retardar a entrada do vírus naquela ocasião em praticamente 70 dias. Isso foi fundamental. Se não me engano, veio na restos de comida de avião, né? E foi fundamental para o Brasil, porque nós tínhamos de preparar a rede assistencial para poder cuidar das pessoas, porque era inevitável que chegasse, né? Agora, de um outro lado, Paulo, tem uma questão que é importante hoje, que as mercadorias elas se tornaram objetos fabricados em cadeias produtivas que são globalizadas. Se você pensar hoje um medicamento ou mesmo um material médico, um implante, ele é estudado para se desenvolver num país, o estudo clínico é feito depois com ele em 5, 6 países diferentes, ele acaba sendo produzido, o insumo num determinado lugar, ele é industrializado no outro, e depois é vendido para 30, 40 países diferentes. Então, todas as agências hoje têm uma demanda enorme, que é essa de ter uma atuação que compreenda o seu papel no país, mas que compreenda o seu papel fora dele também. A Anvisa precisa se articular muito com o FDA americano, com a agência europeia, porque as mercadorias circulam daqui para lá e de lá para cá. E a responsabilidade de controlar a qualidade
daquilo que chega no país, daquilo que sai e vai para ser consumido em outros países, também é responsabilidade da agência. Então, além de toda essa questão que o senador aponta de um patrimônio, a Anvisa, da sociedade aqui no Brasil, as responsabilidades são muito grandes, porque a gente não cuida só de medicamentos, ou só de portos, aeroportos e fronteiras. A gente registra, além dos medicamentos, equipamentos e materiais médicos, registra cosméticos. Exatamente, o cosmético está incluído no projeto de lei 464 de 2011 do senador Humberto Costa. Sim, aí tem coisas que as pessoas nem sabem. Eu fiquei sabem. curioso saber por que ele incluiu os cosméticos aqui. Exatamente porque os cosméticos estão ainda naquele conjunto, eu digo ainda porque há uma discussão se devem estar ou não. Em alguns países, esse controle não é feito pelas agências de vigilância sanitária. Mas como eles fazem parte daqueles produtos que são objeto de atuação da vigilância sanitária, então também estão dentro do projeto que trata da falsificação. Antes estavam numa espécie de limbo, assim, não era... Não, eles já vêm sendo objeto do trabalho da Anvisa há muito tempo. Há hoje uma discussão se a Anvisa deve fazer isso mesmo ou não. Pela característica do produto, que tipo de risco ele oferece para merecer um olhar Isso deve ser um debate polêmico, até porque agora, recentemente, nós vimos nos Estados Unidos, né, por exemplo, de 50 batons, aproximadamente 38 continham substâncias que poderiam gerar problemas de certa gravidade para a saúde, né? Então, um debate que ainda perigo até para os homens se começarem a beijar muito. E tem produtos, Paulo, que as pessoas nem sabem muitas vezes que são registrados na Anvisa. Então, o detergente em pó que usa para lavar roupa em casa é passivo de registro da Anvisa. O desinfetante que usa para limpar o chão. E aí, qual é a lógica? Essa que o senador está dizendo. Se o produto pode oferecer algum risco de toxicidade ou ainda de causar um dano, um produto corrosivo, se é mais ácido, se é mais básico, tem que ter algum critério para uso, a Anvisa regula. Regula além, então, dos produtos de limpeza, o cosmético, tudo isso que a gente já falou. Alimento, agrotóxico, cigarro. Então, procedimentos, inclusive, também? Procedimentos. Por exemplo, o tipo de cirurgia bariátrica que é defendida como, entre aspas, a cura do diabetes. Aí como é que funciona nesse caso? Tem uma solidariedade de responsabilidade entre a Anvisa e o Conselho Federal de Medicina. E os conselhos que definem as práticas. A Anvisa vai definir qual é a obrigação do serviço que vai oferecer esse procedimento em termos de estrutura para que o procedimento não possa ser comprometido na sua qualidade por um problema estrutural, pela falta de alguma estrutura, né? Agora, quem define e quem trata de procedimentos, aí é uma questão dos conselhos, o Conselho de Odontologia, o Conselho de Medicina que faz isso. Senador, que obstáculos o senhor prevê no desenvolvimento, no avanço desses projetos seus aqui? Não, eu não vejo nenhum, né? Nós temos o apoio da Anvisa. Mas para colocar lá em cima, a primeira nós temos o apoio da Anvisa, nós temos o apoio da indústria farmacêutica, da indústria de equipamentos, enfim, porque, inclusive, é uma forma, digamos assim, de ataque à própria lucratividade, porque muitas vezes um medicamento, muitas vezes não, sempre um medicamento, ele é objeto de uma grande pesquisa científica, ele é objeto de pesquisas que são feitas, por exemplo, nos países, observando os seus resultados em relação à população. Aquilo dá à empresa uma imagem diante da população, que é importante para a comercialização desses produtos. De repente, alguém pega um medicamento, coloca numa embalagem parecida com a original e aquilo causa mal, ou pelo menos consegue vender, e quando causa mal, às vezes até permite que se encontre mais facilmente. E quando é simplesmente inócuo, né, as pessoas vão continuar consumindo aquele medicamento que para nada serve, e isso abala a própria imagem que a indústria farmacêutica tem. Então, eles são favoráveis. O que eu acho que nós estamos precisando de uma mobilização maior para que a Câmara apresse esse debate, essa discussão, e nós possamos ter isso transformado em leis. Paulo, tem uma questão que é fundamental nesse sentido, é que quando alguém resolve comprar um produto falsificado, uma roupa, um disco,
você vai a lugares onde você está sabendo que você está comprando um produto de origem duvidosa. Às vezes até bem perto de onde você mora. Exato. A grande questão que se coloca, isso o senador está dizendo, né? No caso do medicamento, esses projetos têm um apelo popular muito grande, porque você, se souber e se estiver bem informado que se trata de um produto de origem duvidosa, você não quer. Primeiro, ninguém fica doente porque quer, a hora que precisa tomar o medicamento. Aí você não vai colocar em risco a sua vida comprando um produto de origem duvidosa. Então, o que as pessoas ficam expostas a algo que elas desconhecem totalmente. Então, quando fala para as pessoas, olha, nós precisamos pôr na cadeia, nós precisamos fechar os estabelecimentos e precisamos ser rigorosos com quem falsifica produtos sujeitos à vigilância sanitária, quando você vai fazer a mulher vai fazer uma mamografia, ela quer um aparelho de mamografia suficientemente capaz, calibrado. Você vai fazer possibilidade de efeito colateral, um ultrassom, você vai colocar um implante cardíaco, um implante ortopédico, você não quer o produto duvidoso, você vai tratar um câncer, como aconteceu em 1999, medicamento para câncer feito de farinha. Tivemos o caso agora das duas próteses europeias, das a próteses Pipi europeias. Hoffmann. É um exemplo claro, a empresa... Que agora estão tentando reabilitar. Eles não vão reabilitar, aquela empresa não reabilita. Hoje, aqui no Brasil, tem 2 empresas só autorizadas pela Anvisa a fabricar implante mamário, as 2 empresas nacionais, uma funciona no Paraná, outra no Rio de Janeiro, e nós fizemos um saneamento desse mercado, que é justamente isso. Ninguém quer comprar um produto de origem duvidosa. Então, quando fala, vamos ampliar o rigor da lei para fazer isso, nós temos a esperança grande que essa mobilização seja feita e que os projetos do senador sejam aprovados o quanto antes. Senador, o senhor, como ministro da Saúde, que exerceu há pouco mais de 5 anos, mais ou menos, né? Pouco mais de 5 anos. O senhor teve a seu lado a Anvisa como um braço fundamental da atuação do Ministério. Além dessa atuação policial, além de facilitar, o que o senhor acha que poderia ser feito em termos de privilegiar a Anvisa, ou pelo menos aparelhar de forma que ela pudesse trabalhar cada vez mais e com maior eficiência? Não, eu acho que o governo tem trabalhado nessa linha, né? Realizando concursos públicos para qualificar e ampliar o quadro de profissionais que a Anvisa tem, definindo atribuições, responsabilidades, mas também ações que a Anvisa deve fazer, e tem apostado também que a Anvisa possa ser uma boa parceira de vários processos, entre eles o processo de desenvolvimento no Brasil. E a Anvisa vem se aperfeiçoando muito nisso. Por exemplo, uma queixa geral que havia do registro de novos medicamentos, a demora e tal, a Anvisa tem conseguido, por várias ações de gestão, né, apressar esse processo. Em breve, eu acredito que nós vamos ter também mais agilidade nisso, principalmente quando se tratar da vinda de medicamentos do exterior para cá, porque, segundo a informação que eu tenho, já há hoje uma tentativa de, reciprocamente, a Anvisa e outras agências credenciadas internacionalmente pela sua qualidade, pelo seu rigor, poderem apresentar pareceres que possam ser aceitos umas pelas outras. Não é? Hoje, por exemplo, se um produto da Índia quer vir para o Brasil, ou um produto europeu quer vir para o Brasil, nós temos que mandar um técnico para vistoriar a fábrica europeia lá no seu país de origem. Não é? Então, isso pode apressar. Outra coisa muito importante que a Anvisa desempenha hoje é o papel de definição de preços de novos medicamentos, definição de limites de preços de novos medicamentos, que na maior parte das vezes são consumidos apenas no Sistema Único de Saúde, né? Então, a definição do registro, a definição de como os preços máximos podem ser aplicados na sociedade brasileira. Isso é muito importante para o Ministério da Saúde, que fornece medicamentos de alto custo. E hoje há um movimento muito forte das grandes indústrias de medicamentos do mundo de considerarem o Brasil um mercado prioritário para a colocação desses produtos. Né? Aí então, tem que tomar cuidado do que é bom e do também que é exatamente, duvidoso, né? É nisso que a Anvisa atua para
dar aos especialistas na área de saúde a possibilidade de opinarem se aquele produto é mais ou menos eficaz, se ele faz de fato uma grande diferença em relação a um produto que o Ministério já concedia, enfim, são coisas muito importantes. Doutor Dirceu, nessa pauta enorme, né, nessa enormidade de atribuições que a Anvisa tem que enfrentar no cotidiano num país enorme como o Brasil, como é que vocês estabelecem o que é prioritário? Vocês têm algum contato? Vocês possuem algum local, algum telefone que vocês possam receber denúncias? O que pauta a ação da Anvisa? Porque vocês também agem meio como uma polícia, né? Tem que ali identificar... Esse é o grande trabalho, né? Saber onde é que vai acontecer alguma coisa primeiro. Às vezes chega até antes, né? Mas, de qualquer maneira, tem um caminho que é inevitável. Nós temos uma demanda de registro de produtos. As empresas, para colocarem os produtos no mercado, precisam obter os registros. E a sociedade, do outro lado, não pode ser privada de acesso a esses produtos, seja via o sistema público ou privado. Mas quando há uma denúncia, por exemplo? Então, eu vou chegar lá. Então, isso nós temos de fazer. Né? Aí, o foco sempre, nós temos de conseguir separar aquilo que oferece maior risco daquilo que oferece menor risco. Então, nós sempre temos de colocar mais tempo, mais força, mais gente para olhar aquilo que oferece mais risco. No caso de denúncias, aí nós sempre temos que fazer o mesmo raciocínio. Essa denúncia envolve que tipo de risco, que tipo de atitude está sendo necessária por parte da vigilância sanitária. Nós recebemos, o ano passado, 2012, nós atendemos 380 mil contatos de cidadãos. Praticamente 350 feito por telefone pelo 0800 da Anvisa. Qual é? 0800 642 9782. Por esse telefone, nós atendemos 350 mil pessoas no ano passado. Né? E muitas dessas pessoas ligam para fazer denúncia. Elas são atendidas, a denúncia é anotada. Quando depende de uma ação da própria Anvisa, a Anvisa age ela própria. E, na grande maioria das vezes, são denúncias que são repassadas para a autoridade sanitária do Estado ou do município agirem. Mas o retorno é sempre dado por parte da Anvisa para o cidadão. E tem situações que nós recebemos pelos acontecimentos. Né? Semana passada tivemos aquele episódio do avião em Goiás que sobrevoou e pulverizou um agrotóxico sobre uma escola cheia de crianças. Então, quando você se depara com uma situação dessa, feito o primeiro trabalho, que foi cuidar bem das crianças, elas foram muito bem cuidadas num hospital público lá em Goiás, agora nós temos de apurar. Então, aí, nesse caso, por exemplo, nós instituímos um procedimento administrativo, eu dei um prazo de 30 dias para que nós levantemos. Onde falhou? A falha foi só do piloto, a falha foi da aplicação indevida do produto numa determinada cultura, quem vendeu esse agrotóxico, ou seja, aí a vigilância sanitária tem de fazer um procedimento de apuração, verificar o que houve e punir exemplarmente quem cometeu um ato desse tipo. Vou citar outro exemplo. Ano passado, o senador se lembra quando chegaram aqueles containers todos com lençóis e lixo hospitalar. Absurdo. Então, fraldas utilizadas. Né? Como nós ficamos sabendo? Pela fiscalização da Anvisa e da Receita Federal lá no Porto, onde chegou. Aí, então, a Anvisa, juntamente com a autoridade do local, vai agir, verifica o que aconteceu. Naquele caso, empacotamos o lixo e devolvemos para o país de onde ele veio. Né? Então, a Anvisa atua naquilo que é a rotina, olhando sempre com a responsabilidade de focar naquilo que oferece mais risco. A gente falava, o detergente em pó é uma coisa, mas o desinfetante é outra coisa. Eles oferecem riscos diferentes. Se você pegar um produto que está para vender na gôndola da farmácia, ele oferece um risco. Aquele que usa dentro de uma UTI, na anestesia, no centro cirúrgico, é outro risco. Potencialmente muito maior. Então, esse é o dia a dia. No mais, é ter a antena bem sintonizada com a sociedade para poder captar as suas demandas ou em situações onde acontecem eventos em que a Anvisa precisa intervir. No seu estado, em Pernambuco, por exemplo, que ação da Anvisa o senhor destacaria nos últimos tempos? Uma delas foi exatamente essa identificação do lixo hospitalar. Foi exatamente no Porto de Suape que esses contêineres chegaram e eles eram endereçados ao Polo Têxtil de Pernambuco, na região do Agreste, onde pequenos... Em Toritama, exatamente, onde pequenos empreendedores têm ali as suas fábricas e estavam recebendo como matéria-prima para a produção de confecções esse material. Então foi uma ação
extremamente importante e benéfica e que, por outro lado, terminou ajudando na preservação de uma imagem positiva que esse polo tem e que ficou abalada durante um bom tempo por conta desse tipo de matéria-prima que foi usada. Paulo, por falar em polo, a Vigilância Sanitária de Pernambuco, ela está mudando de status, né? Em Pernambuco já tem fábrica lá de produto fitoterápico, de medicamentos, mas Pernambuco agora está ganhando a fábrica da... O LAFEP já tem algum tempo. Isso, né? o LAFEP, mas agora está ganhando a Hemobras, que é a fábrica de hemoderivados do governo federal, está com proposta de implantação de fábricas de vacinas também em Pernambuco. Já está em implantação. Exato. Então, isso traz para a Vigilância Sanitária de Pernambuco uma outra responsabilidade. Passa a lidar com produtos de muito maior risco. E aí lá eles vão estar fazendo o mesmo raciocínio que a gente faz aqui em Brasília. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no estúdio. Eu que agradeço. Cidadania conversou com o senador Humberto Costa e com o Dr. Dirceu Barbano, diretor-presidente da Anvisa, sobre o tema Vigilância Sanitária. Entre em contato conosco. Ligue para 0800 61 2211. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Se quiser baixar uma cópia, o endereço eletrônico é www.senado.leg.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.